boa tarde. Começo com uma frase provocatória que diz que o estoicismo é um herdeiro da decadência. Esta é uma frase forte e aparentemente má. Soa-nos a resto, a produto, a sobra, um género de remanescente de algo mais válido que existiu antes. Mas, visto de outra perspectiva, esta frase encerra em si também heroicidade, resistência, desafio e superação, pelo menos tentativa de superação. E não será a tentativa que realmente importa. Só pode, portanto, ser bom, ser algo forte, ser adequado aos nossos dias. Não é por acaso que assistimos a uma espécie de migração filosófica até ao estoicismo, porque é um movimento filosófico nascido em resposta a tempos difíceis, já sabemos isso. Surge, como todas as outras escolas, por necessidade do seu tempo, necessidade dos seus homens e das suas mulheres que precisam de algo, que o procuram e que o encontram através da reflexão, da concepção que fazem do ser humano, que fazem do mundo, de Deus, da natureza e de todas as coisas. E assim foi, assim é e assim será com todas as escolas filosóficas. Surgem porque respondem a algo e mantêm-se vivas enquanto responderem, enquanto honrarem a missão que lhes é atribuída através da ação. E responderão porquê? Por necessidade? Por dever? Durante muitos anos senti, e disse-o muitas vezes, que a maior força que existe é a necessidade. E dizia isto como máxima inspiracional, vejam bem. Que é facto é que essa, como tantas outras certezas ao longo dos anos que passaram, caiu, entretanto, não em termos absolutos, mas porque o conceito de necessidade alargou-se no entendimento que faço dele, à medida também que vou refletindo sobre o que é o ser humano. E nós, enquanto seres humanos, trabalhamos com diferentes níveis de necessidade, não é assim? Há necessidades mais vitais do que outras. E hoje eu acredito que a necessidade da alma, em cada um de nós, é o que sentimos como sentido de dever. E esse sentido de dever põe em marcha um motor muitíssimo mais forte do que a necessidade, que é a vontade. Mas enfim, é dessa necessidade dos tempos que nasce o estoicismo. E esses tempos difíceis que caracterizam o berço do pensamento estoico não o são por acaso. Incluem-se num movimento constante, cíclico, contínuo de evolução. No fundo, os baixos e altos da vida que vemos em grande no percurso da humanidade e em ponto pequeno na nossa própria vida. Os momentos em que estamos umas vezes na modo de cima e depois passamos para a modo de baixo, os períodos em que as circunstâncias nos absorvem e aqueles outros em que os ventos são favoráveis, que façamos o que fizermos, tudo nos corre bem, as alturas de estabilidade e as alturas em que nos sentimos com o pé no abismo, os estrondos de energia inesgotável quando somos jovens e depois o recolhimento quando sentimos que já vimos tudo o que tínhamos que ver e que já inspirámos as vezes que tínhamos de inspirar. Enfim, todo este vai e vem faz parte da vida. Tudo nasce, tudo vive e tudo morre. Tudo cresce e decai na natureza. E não é por isso que deixa de evoluir num movimento ascendente, numa espiral. Isto é o devir, um movimento que se faz por si mesmo, de transformação, de mudança.
Gosto de pensar nas descidas desta espiral que parecem recuos aparentes, ou pelo menos, se não recuos, parecem uns nós retorcidos que nos emaranham. E eu gosto de pensar nestes aparentes recuos como o lanço que damos quando queremos saltar por cima de um buraco, por exemplo. Como é que fazemos? Vamos atrás para ganhar projeção de maneira a conseguir ultrapassar um vazio, um oco no espaço que não nos dá sustento, que não nos dá uma base onde pisar. Nessas situações há que confiar, há que ganhar lanche também. E já agora na imagem quem tem pernas longas está claramente em vantagem, mas há que confiar. E esse confiar não é uma desresponsabilização ou uma entrega cega às circunstâncias. Muito pelo contrário. É um olhar para dentro em busca da segurança que não temos fora, nas circunstâncias. Então, estas fases, estes períodos em que sentimos que não há onde agarrar, em que se perdem os valores morais, em que as virtudes são desvalorizadas, a verdade e a mentira confundem-se, as reações emocionais sobrepõem-se ao discernimento, prevalece a lei do maior, do mais barulhento ou espalhafatoso, do mais agressivo, invertem-se os padrões que fazem com que normalmente diferenciemos o real do fictício. Não é fácil realmente, é duro. É como se estivéssemos a tentar atravessar uma ponte daquelas suspensas, normalmente em cima dos rios que se vê, e de repente, a meio do percurso, quando já o estamos a percorrer, as cordas laterais fossem desaparecendo e ficássemos sem apoio. E vamos recorrer à imagem. Nós não somos os mesmos quando isto acontece. Nós não somos os mesmos com ou sem barras laterais onde nos agarrarmos firme. Até fisicamente mudamos, verticalizamos para conseguir mais equilíbrio, respiramos para manter a calma, olhamos para onde queremos chegar e não nos deixamos levar pela visão turva, pelas vertigens próprias do percurso. E se olharmos para trás, para os últimos 2 anos, vamos ver-nos lá. Vamos ver-nos na ponte suspensa sem cordas. Na verdade, ainda lá estamos e havemos de continuar. É natural que agora nos seja difícil fazer este exercício de memória e chegarmos a sentir o que sentimos na altura em que surgiu a pandemia. O ser humano tem memória curta, é assim. E já nos parece uma coisa muito distante. Mas de um momento para o outro começaram a aparecer casos de algo que nós não conhecíamos num país não tão distante assim. E em dias já não era um problema de um país, mas um problema do mundo. Chegou até nós como não haveria de chegar. E não sei se vos aconteceu, mas nestas situações às vezes passa-se uma espécie de véu de incredulidade, uma espécie de negação, não é? Do género, isto não está a acontecer, e demoramos um pouco até tomar consciência que efetivamente sucede algo. E com os dias e com o avanço daquilo que não conhecíamos na altura, chegou o medo. Vem o medo do que vem por aí. E não sei se recordam dos cenários que foram criados, mas abriram salas de contingência em todo o lado. Ninguém queria ter o dedo apontado e ir lá parar.
desconfiávamos dos espirros das alergias e das tosses do tabaco, ao mesmo tempo em que se instalava verdadeiramente uma pandemia. Morreu gente, muita gente, enquanto uns ficavam fechados nas suas casas durante dias a fio, testando a sua capacidade de adaptação às competências digitais, que em muitos casos melhoraram, os seus relacionamentos. Houve vários estudos que acompanharam situações caricatas. Enquanto alguns de nós estávamos nesse cenário, outros foram atirados para um dia-a-dia em tempos de guerra. Os profissionais de saúde foram a casa dormir, e mal, muitos dias seguidos. Multiplicaram-se os choros por ver aqueles que se iam sem nada poderem fazer para o evitar. E, por outro lado, por não poder viver a vida de sempre. As fardas brancas ou coloridas deram lugar a fatos dignos de filmes de ficção científica. E era assim que se trabalhava. 8 ou 12 horas seguidas, mais o capuz, a máscara, a viseira, os óculos, ininterruptamente. E, quando a jornada de trabalho acaba, vem o medo. Outro tipo de medo. Tira-se a roupa à porta de casa, para não contaminar a família. Não se vai à casa da avó para a proteger. Não se beija nem abraça, porque não sabemos o que está a acontecer. Então aí chegou e instalou-se a pandemia. E no meio do medo, do desconhecido, no meio da impotência perante o que estava a suceder, da incompreensão sobre as circunstâncias, surge o espírito por detrás do pensamento estoico. Lembram-se, não era esse o berço do pensamento estoico? Uma situação de mais dificuldade, de decadência de alguns valores, de imprevisibilidade dos acontecimentos. E nós, enquanto seres humanos, demos respostas que não sabíamos que podiam ser dadas. Faltando-nos o exterior, tivemos de nos voltar para dentro. Tivemos de ouvir a vida que corre e a voz que fala, e que normalmente o ruído do dia-a-dia não deixa que escutemos. A velha máxima estoica, que muitos de nós levamos gravada no coração, ganhou relevo. Há coisas que dependem de ti e coisas que não dependem. Preocupa-te com as coisas que dependem de ti. E, se é indiferente às que não dependem. De que vale lutar contra algo que já está a acontecer, como uma pandemia? Há que lutar quase lado a lado com a pandemia, para tentar conhecê-la, compreendê-la, acompanhar o seu comportamento, investigar, procurar respostas para travá-la. Então há que decidir conscientemente como agir perante o que nos acontece. Como ouvi de um companheiro aqui na escola, na Nova Acrópole, há que fazer a pergunta: o que é que a vida quer de mim? E atenção, não só num cenário de pandemia, ou não só num cenário de dificuldade. Talvez seja mais fácil que o façamos nesse tipo de situações. Mas há que perguntar: o que é que a vida quer de mim? E a diferença que posso fazer está na resposta que eu vou dar à vida, através das minhas ações. Há um destino, uma providência, se quisermos. Há leis que se manifestam
mas que nós não conhecemos. Há regras do jogo que ainda não sabemos que existem. E, no entanto, já estamos a jogar. E, nesse sentido, há que aceitar o que chega até nós. Aceitar o que chega até nós, mas com responsabilidade. Não se trata de ver chegar o inevitável de braços cruzados e dizer que está tudo bem porque tinha de ser assim. Ou, por outro lado, fingir que as coisas são exatamente como gostaríamos que fossem. É muito pelo contrário. Há que aceitar o que chega conscientemente, a ponto de chegar a querer que as coisas sejam como são. E para isto é preciso muita fortaleza, equilíbrio, serenidade interior. E isto, desculpem o desvio, é outra questão. Associamos, e quantas vezes vestimos essa capa, que para sermos serenos interiormente temos de aparentar determinadas coisas. É natural. Encaixamos tudo em gavetas, num perfil. Então, por exemplo, para eu ser uma pessoa serena, tenho de me vestir de branco ou de cor-de-rosa, não interessa. Tenho de falar com uma voz suave, não me mover muito. É tão falso como também é falso o contrário. Seremos fortes se formos agressivos, impositivos, olhar feroz. E serenidade e fortaleza não têm nada a ver com o que parecemos. Fácil seria se assim fosse. Trabalharíamos o exterior e ficaríamos automaticamente preenchidos de virtude. E serenidade e fortaleza têm a ver com o que somos. E o que somos é talhado e é testado pelas circunstâncias. Então, esta atenção ao que acontece interiormente, esta procura de serenidade, apesar das circunstâncias, se alcançada verdadeiramente, levar-nos à desejada ataraxia dos estoicos, que por vezes também é muito mal entendida, porque é confundida com apatia. E nada a ver. Estamos a falar de nos tornarmos imperturbáveis. E isso só se consegue com consistência interior, que é o que nos vai permitir não ser escravos das circunstâncias e fazer uso do tal motor poderosíssimo que falávamos há pouco, que é a vontade. É ela a arma mágica da qual dispomos verdadeiramente para enfrentar as circunstâncias. Mas não uma vontade qualquer. Tem de ser uma vontade banhada pelo amor e conduzida pela inteligência. Uma vontade trabalhada num caminho de virtude. E a palavra virtude, por sua vez, chega-nos, vem de virtus, que quer dizer força, valentia. Então há que promover esta consistência interior para que, se surgir uma pandemia ou outra circunstância imprevista, que há tantas que podem acontecer, estejamos munidos interiormente para lidar com isso. Já todos sabemos hoje em dia, não só pela pandemia, mas também por outros acontecimentos recentes, o quão rápido as circunstâncias podem mudar. Elas vão mudar, é uma certeza. E se nós estivermos como folhas ao vento, iremos até onde o vento nos levar. Iremos até onde as circunstâncias nos levarem. E não onde ditar a nossa vontade. Como nos diz um estoico, Sêneca, quando não sabemos onde vamos, nenhum vento é favorável.
Então, esse caminho estoico é um caminho de virtude, é um caminho de procura da virtude. E não é fácil. Não é fácil porque ainda não o conquistamos. É difícil porque vamos estar frente a frente e mistérios da vida lado a lado com aquele que mais nos dificulta o caminho, que somos nós mesmos. Então há que recuperar este espírito estoico adaptado aos nossos dias. Há que viver a vida como uma prova. Observarmos-nos constantemente, analisarmos, agir, não reagir. Sentirmos-nos ligados aos outros, a tudo o que nos rodeia, à natureza, sendo parte dessa natureza. Porque em alguma parte de nós estamos ligados uns com os outros e nesse sentido somos um só. E também viver com convicção e entrega o tempo que nos coube viver. Porque na verdade todos os tempos são bons. Todos os tempos são bons para alguma coisa. E os tempos difíceis, os tempos desafiadores, são bons para nos trabalharmos interiormente, precisamente, para desenvolvermos fortaleza, para, perante as provas da vida, nos conhecermos. E quando nos conhecemos, isso aumenta a nossa capacidade de ação, aumenta o nosso poder interior de nos transformarmos a nós mesmos e transformarmos também o mundo, pouco a pouco e passo a passo. Há que aprender a trabalhar com a vontade na conquista da verdadeira liberdade, que é a liberdade interior.